As baixas temperaturas do inverno costumam desencadear uma série de doenças, inclusive dermatológicas. No período frio e seco, aumenta a preocupação com o surgimento das rachaduras na pele, nos pés e lábios. O ressecamento pode causar feridas com infecção, inflamação, dor, inchaço, pus e vermelhidão. Para falar sobre o assunto, convidamos Luana Portela, que é dermatologista. Boa tarde, doutora. Muito obrigada Boa pela tarde. participação aqui com a gente. Por que isso acontece? A gente vê, principalmente nessa época, né, os lábios racham, muita dor. E em criança também é muito difícil da gente cuidar também, né? Nessa época do ano, o clima frio, os vento frio, faz com que a gente... Tá a diminuição da hidratação. No clima frio, a gente bebe, nós bebemos menos água, então a gente perde mais água. E aí vem o ressecamento da pele, dos lábios. A criança com a pele mais jovem, ainda mais sensível, e faz algumas vezes até feridas na pele. E é difícil de cuidar porque criança. A gente, quando é adulta, a gente lembra de passar um protetor labial, né, para hidratar. Mas criança, a gente tem que ficar atrás cuidando, é mais sofrido, né? E tem uma série de medidas que os pais podem adotar e até para os adultos. Que medidas seriam essas? Então, no inverno, banho quente, todo mundo quer tomar um banho quente, mas deve ser evitado. A temperatura da água pode ser morna, mais ou menos a temperatura do nosso corpo, 36 graus e meio. Mas esse frio de Brasília está tão difícil tá tomar banho na água morna. Evitar vários banhos. Aí fica mais fácil. Pois é, né? um banho só por dia, um banho só não por precisa dia, mais que isso. E o banho não deve ser prolongado. Outra dica importante é o sabonete. O uso de sabonetes líquidos são menos agressivos para a pele, eles tiram menos a barreira cutânea, então o ideal é sabonete líquido e com pH mais neutro possível. Aquele pH muito básico, elevado, ainda tira mais a proteção da pele. Então, tem um sabonete adequado. hidratante, né? Tem alguns que tem um hidratante sabonete que ajudam, hidratante, né? sabonete infantil para criança. Em relação a lavar o cabelo, por exemplo? Isso, lavar o cabelo, evitar o excesso, né? Porque vai produzir menos sebo, vai estar menos oleoso, então não lavar em excesso. Evitar o uso de buchas e esponjas de banho, resseca mais ainda. Resseca mais ainda. Outra dica importante é logo após o banho, 2 a 5 minutos, já usar o hidratante. Se você demora muito para usar o hidratante, ele vai penetrar menos na pele. Então, terminou de tomar banho, vai enxugar o corpo com a toalha, enxuga palpando ao invés de esfregando, que isso também tira mais a oleosidade da pele. Então, enxuga palpando e passa logo em seguida o hidratante corporal. Quanto à hidratação labial, também deve ser feita várias vezes ao dia e tem protetores e tem hidratantes labiais com protetor solar, que no mínimo 3 vezes ao dia. Em relação ao que a gente deve evitar comer, tem alguma relação com a questão dos lábios, por exemplo? Isso, várias dicas também. Evitar alimentos cítricos. E outra coisa muito importante que as pessoas fazem quando os lábios estão ressecados, está tirando aquela pelezinha. A gente Isso só piora, faz só piora, rachaduras, aumenta o risco de infecção. E outra coisa que o pessoal faz muito é passar a saliva nos lábios. Verdade. A saliva tem enzimas digestivas e ela vai ressecar ainda mais os lábios. Então, quanto mais saliva você vai passar nos lábios, mais eles vão ressecar. É verdade. Em relação às rachaduras nos pés, tem algum cuidado especial? Isso, mãos e pés sofrem muito nessa época do ano, mais ainda que o nosso corpo, porque sabonetes, né, lava muitas vezes sabonetes e não passa o hidratante. Então, tem hidratantes ótimos, a base de ureia, PCA, lactato de amônio, óleos vegetais, que você vai aplicar e com a base de silicone, a mão não fica tão oleosa. Aplica várias vezes ao dia e principalmente na hora de dormir, para ter essa hidratação, não ficar tão ressecada, aquele aspecto Pode, por exemplo, passar esse hidratante nos pés e colocar meia? Não tem algum problema? A oclusão aumenta ainda mais a hidratação. A hidratação. Mãos e pés à noite é uma época bem importante para você hidratar. Em relação a essa época, esse tempo frio e seco, quais são as principais doenças de pele que as pessoas têm? Então, nesse clima frio e seco, algumas doenças que precisam da pele hidratada, elas ficam piores, né? Tem a psoríase, que é uma doença que precisa hidratar muito a pele, que o corpo fica cheio de escamas brancas, então ela acentua. Em relação a essa psoríase, piora muito na época do frio? No frio, a psoríase ela melhora com a hidratação e com a luz solar. O paciente é bom que ele se expõe ao sol. Então, no inverno, ele acaba se expondo menos ao sol e hidrata menos. Então, fica mais visível o ressecamento. Outra doença que piora muito, muito comum na infância, é a dermatite atópica. A criança chega a fazer feridas nos cotovelos, nos joelhos, na região de dobra, e de tanto ressecamento. Então, a dermatite atópica piora, a dermatite seborreica, entra a rosácea, que é uma vermelhidão, o paciente tem uma vermelhidão na face, na região central da face, que piora com um clima mais seco.
Em relação à micose, também tem esse Isso. problema durante o tempo seco? No clima seco, a pele fica tão ressecada que chega a ferir, faz as fissuras. Isso facilita a entrada de alguns agentes bacterianos ou virais e até fúngicos. Então, é mais fácil ter piodermites, algumas infecções fúngicas e bacterianas. Agora, eu vi que você já citou, mas eu acho que eu queria frisar um pouquinho quais os principais ingredientes que devem estar presentes nos cremes e loções hidratantes indicados para as pessoas nessa época do ano. Então, assim, de modo geral, né, que tem algumas doenças que têm ativos específicos prescritos pelo dermatologista. Mas, de modo geral, a ureia é um ótimo hidratante, lactato de amônio, o PCA. E para os lábios, seria bom os hidratantes labiais da textura balme, que contenha pantenol, que é ótimo, manteiga de karité, ceramidas, entre outros ativos. E é importante lembrar para as mulheres para aplicar o protetor solar labial após o batom. E tem batons também mais hidratantes, que contêm já substâncias hidratantes. Entendi. Em relação ao protetor solar, primeiro o protetor, depois o hidratante? Primeiro o hidratante depois e por cima o protetor solar. Tá Isso. ótimo. E pacientes até com peles oleosas têm hidratante, protetor solar para pele oleosa. No inverno, talvez ele tenha que mudar o protetor solar para um protetor solar que hidrate mais. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pela Imagina, participação. um prazer.